rodando. Vamos andar, gente? Vamos andar, moto? Tchau, mas os dois estão muito rápidos. Deu uma folguinha aqui. Nossa, você fez merda, cara. Tchau, trampo. E aí, falo ou não falo? Tô com uma ideia aqui na cabeça, mas não sei se vale um vídeo. Vamos falando aqui. Se eu achar que fica bom, eu publico. Se eu não achar, eu não publico. E pronto. Cara, prognósticos, quem vai ganhar em futebol, né? É tempo de Copa do Mundo, né, mano? Então a gente meio que fica com hiperfoco, né? E claro que eu procuro outros assuntos, outras coisas, mas acaba que a gente fica meio contagiado também. E eu gosto muito de futebol, já falei porque muitas vezes aqui. Então, não se trata especificamente de futebol, mas de postura. Um exemplo legal que eu vi hoje, uma coisa bacana que aconteceu, que eu vi hoje, e vale o registro, né? Vale o registro. Em tempos onde as opiniões são formadas e parece que dói muito você voltar atrás ou você admitir que estava errado, que estava enganado. A recíproca também é verdadeira, viu? Mas, ou seja, o contrário também é verdadeiro, né? Vamos ver se dá para falar das duas coisas. Mas a primeira que eu falo é isso. Cara, vou dar um exemplo. Eu acho que em vídeos aqui eu falei, mas eu colocava, eu tô com uma tabela da Copa lá na minha gaveta. E a cada jogo eu preencho lá e tal. E aí, já nas quartas de final, eu comecei a preencher a lápis. O que eu achava que ia acontecer, quem eu achava que ia passar. Na verdade, eu dei uma brincada com o Brasil passando em tudo, com quem ele pegaria. E daria a França, né? Era a França do outro lado. Alguma coisa assim, Brasil e França, sei lá. Mas foi uma brincadeira completamente consciente. Foi uma brincadeira para saber em que dias e horários seriam os jogos e tal. Enfim, ao outro. E aí tava olhando hoje, tava preenchido lá da final Inglaterra e França. Justamente os dois que perderam as semifinais e que vão fazer amanhã, no sábado, né? Vão fazer no sábado a disputa do terceiro e quarto, que vai ser um belo jogo também. Acho que tem motivação aí, claro, muito longe da motivação da final da Copa do Mundo, né? Mas vai ter a motivação dos artilheiros ali, né? Você tem o Bellingham, você tem o Harry Kane, você tem o Mbappé e o Dembélé. Eles querem aumentar as marcas deles, né? Ou seja, engano, bobo. E eu não sou formador de opinião, mas nem dentro de casa, mal, né? Tento ser do meu filho para tentar só passar as coisas que eu acho certas, que podem até não estar certas, tá? Deixa o farol abrir aqui. Abrir. E aí hoje eu estava vendo o caso de um jornalista, um
uma pessoa, um jornalista mesmo, formado e tal, que antes da Copa deu opiniões bem desfavoráveis para a Argentina. E eu vou confessar que eu tinha uma opinião muito parecida, o que não tem relevância alguma. E esse jornalista é respeitado, é um cara relativamente coerente, sem ufanismos e tal. E ele dava a opinião da Argentina de que, assim, é um time que envelheceu, é um time que não renovou nada, não renovou absolutamente nada, com aquele esquema tático da dependência do Messi, e com o Messi já envelhecido também. Ele também falava sobre os jogos desse ano do Messi na Liga dos Estados Unidos, lá que ele joga, dizendo que a eficiência estava muito abaixo e tal. E vamos deixar claro que qualquer pessoa minimamente coerente teria uma opinião razoavelmente parecida. E é isso que deixa o futebol muito louco, né? E aí ontem, ou ultimamente, não sei, nos últimos dias, né, depois da... Não, acho que deve ter sido ontem, ou hoje, ele publicou uma mensagem dizendo: eu não me lembro o nome do menino, é um menino, tem uns 40 e poucos anos, 41 anos de idade, e lamento por não lembrar, mas eu vou tentar pegar o nome para colocar aqui na descrição. E ele não fez nada menos ou mais do que se justificar e pedir desculpas. Eu vou ter que ir por aqui, porque esse caminhão aqui não vai dar não. Não, Coxinha, não vem não, não vem não, não vem não, saco. Tá feinho aqui hoje, hein? Ah, tá, que aqui voltou a fechar. Voltou a fechar. Tinham liberado essa pista e ela fechou de novo. E ele publicou e falou: eu realmente estava errado, eu ignorei um fator, eu peguei todos os outros fatores que eu achava para fazer um prognóstico sobre a Argentina e ignorei o fator do coração, da vontade, da raça, que pode superar qualquer falha técnica, qualquer prognóstico de estatística ou de desempenho. E foi isso que a Argentina fez a Copa inteira. E que quando finalmente pegou uma seleção boa, tecnicamente até superior, na mesma base da vontade, do coração, da raça. Eita, mas eu sempre esqueço, não é para eu vir aqui pela esquerda, viu? Esse buraco aí judia. E se desculpou, se retratou. O que a gente lamenta dizer isso, ter que registrar, mas é uma coisa rara, mas tão rara de acontecer, que ele falou: olha, há 20 anos eu trabalho com isso e já errei, já acertei, mas dessa vez eu preciso me retratar porque os caras chegaram na final do Mundial. E dá para alguém dizer: a Espanha é superior, porque todo mundo sabe que tecnicamente a Espanha é superior. Dá para dizer que a Espanha é superior e que vai ganhar da Argentina? É muito possível que ganhe, mas é tão possível quanto que não ganhe. Que a Argentina novamente se supere, se recuse a perder o jogo, se recuse a admitir a derrota. Porque quando você vê um time que em 5 minutos faz 2 gols, faltando 7, 8 minutos para acabar o jogo, o tempo regulamentar, não dá mais para você falar de lógica, de tática, de valor individual.
Você olha a Argentina tecnicamente, isso agora é a minha opinião. Você olha a Argentina tecnicamente, você tem um time que em nenhuma posição, com exceção do Messi, e a gente só fala isso depois de ter visto ele na Copa, porque ninguém apostaria nisso. Nenhum jogador além do Messi tem grandes diferenciais para falar esse é um dos melhores do mundo na posição. Nenhum. O goleiro é muito bom, embora eu não goste dele como pessoa, mas ele é bom. Esse estilo folgado me irrita um pouco, não sei pra quê, mas enfim, deve ter um significado pra ele, né? Hoje esse aqui pegou, hein? E ele fez uma análise baseada nisso, baseado no que tecnicamente a Argentina se renovou pouquíssimo. Se tiver cinco nomes ali diferentes da Copa de 2022, que foi campeã, é muita coisa. E prognosticou que a dependência do Messi seria ainda maior. Agora a minha concentração aqui. Vai ter que entrar a primeira de novo, aqui no finzinho. E eu me apavorando aqui para a moto não virar para trás. E o cara foi lá e falou: eu errei ao ignorar o conceito de vontade, de raça, de determinação que pode superar qualquer dos fatores técnicos que eu tinha utilizado para fazer um diagnóstico da seleção argentina antes da Copa. Os caras estão na final da Copa do Mundo. Ponto. Em tempos onde as redes sociais propagam as suas ideias de uma forma que dá a sensação que a pessoa fica impossibilitada de voltar atrás. Ao contrário, ela arruma mais argumentos para sustentar a sua tese e tem um trabalho lascado, faz malabarismos ideológicos para poder justificar a sua ideia sempre. Sendo que em 1 minuto e meio o menino fez a coisa mais simples que poderia fazer. Ele falou, ele só falou: eu errei, eu ignorei o fator da vontade, da raça e da determinação que a Argentina está jogando na nossa cara nessa Copa quase que inteira. Você deve estar certo, né, mano? Ainda olha pra mim, não é nem capaz de fazer um positivo, um joinha, um sinal de me desculpa, né, eu calculei errado, mas enfim. E é muito legal, parabenizo e vou tentar, antes de publicar, encontrar o nome desse jornalista, desse garoto. Quem diria, né, que eu estaria chamando alguém de 40, 41 anos de garoto. Ai. Fiquei feliz. Me deu um resquício de esperança. Ai, caralho. E para de um jeito que eu não consigo passar ali no meio dele. Mas enfim, moto é moto, né? Vamos lá, Eco. Eita, mas não posso nem xingar ele, porque quem zoou ele foi a motinha da frente ali. O segundo assunto, acho que dá tempo, é um lamento, pelo mesmo programa inclusive. O Futeboteco faz lives todos os dias e depois vai soltando cortes. E eu não tenho tempo para assistir e ficar me concentrando na live. Então eu assisto alguns cortes. São cortes de às vezes 5 minutos, às vezes 7, às vezes 10, às vezes 15.
Enfim. E eles destacaram uma coisa que eu nem quero falar nesse momento, porque é tão feio e tão ultrajante, mas eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar das pessoas que acabam se tornando outra pessoa, que abandonam o conceito que as fez serem admiradas. E eu estou falando da Penélope. Eu não vou falar o nome inteiro. A Penélope é filha do ex-vocalista ou vocalista de um grupo dos anos 80 que eu não era grande fã, mas que fez muito sucesso. Grupo de rock. E sempre falo isso sobre esse cara, o pai dela, ter sido o cara que deu mais alguns, talvez poucos, mas alguns anos de vida a mais para o grande Raul Seixas. Que o Raul Seixas estava abandonado, não tinha família, não tinha ninguém para cuidar dele, e o Marcelo Nova cuidou dele. Eles fizeram shows juntos. Ele sempre contava que quando garoto ele assistia lá na Bahia o cenário do rock baiano dos anos 60, final dos anos 60, onde ele assistia o Raulzito e seus Panteras, e acabaram se encontrando também com a ascensão musical dele, também na decadência dele, não do Raul. Do Raul já infelizmente fazia um tempo, mas do grupo dele mesmo, que já tinha passado a época, né? E fizeram alguns trabalhos, acho que gravaram até um disco. E então você imagina assim, né, uma questão meio progressista, né? E a filha dele, que eu não sabia, depois eu descobri, teve um tempo que a gente teve uma TV dos jovens, que era a MTV. Eu acho que ainda tem, mas hoje ela é outro padrão, outro conceito. E também, se não for, eu não sei, porque eu não assisto. Mas a MTV era uma precursora de uma programação diferente, de uma programação sem censura no bom sentido, no sentido de sem moralismos. E essa filha, chamada Penélope, essa filha do vocalista desse grupo, ela ficou mais conhecida por um programa que ela dava opiniões e orientações de cunho sexual para jovens. E era uma coisa totalmente inusitada. Era totalmente novo, diferente, fora de qualquer padrão. Ela atendia telefonemas, ligações ali ao vivo no programa, e a pessoa falava o problema dela, o problema de relacionamento, o problema sexual, enfim, ou a dúvida que fosse. E ela orientava, ela falava, ela mostrava de uma forma bem legal, de uma forma bem saudável. Tenho certeza que ela ajudou muita gente, não só orientando a pessoa que estava perguntando para ela, mas com os jovens assistindo aquilo e tendo aquela informação. Vamos lembrar que nos anos 90, no começo dos anos 2000, a gente ainda tinha, aliás, nesse momento acho que a gente tem mais, né? Essa coisa do tabu, né? Não se pode falar de sexo, não se pode falar sobre mínima orientação sexual. Eita, mas tem que tomar cuidado, senão ele me mata aqui. Ele é grande. Eu que fui apressado. Eu que estou errado. E claro, acabou essa TV, acabou esse programa, e pouco se ouviu falar dela, enfim, do que ela viveu, o que ela fez. Parece que ela trabalhou com publicidade, parece que ela já trabalhava com publicidade. E ela fez isso aqui, com esse grandão aqui. E aí hoje, através desse programa desses meninos, que eu adoro o que eles fazem, a opinião deles, sendo eles jovens, menos de 40, muito legal.
uma visão progressista bacana dentro de um ambiente bem tacanho que é o futebol, eles têm uma visão progressista totalmente contrária e tal. Eles são de uma linha mais de esquerda. E hoje, através deles, de um negócio que eles postaram sobre ela, eu vejo ela fazendo uma declaração completamente escrota sobre um problema de cunho sexual e de machismo e de misoginia, totalmente fora do que alguém que há 20 anos não vê ela falando e orientando os jovens com bom conteúdo de orientação sexual. Eu olhei e falei, não é possível. E aí eles contaram que ela está já há um bom tempo migrando para a linha da extrema-direita. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu na vida desta pessoa? Eu sei que o ostracismo faz isso com muita gente. Quando você vive de uma fama, mesmo que ela não seja aquela coisa milionária, mas uma fama, um legado, né? E isso desaparece de uma hora para outra, eu sei que isso pode causar reações, causar mudança de rumo na tua vida. E eu quero aqui tentar ser o mais tranquilo possível. Eu só lamento, eu realmente lamento que uma pessoa que foi exemplo tão legal, tão liberal, tão bacana e saudável para jovens, principalmente para jovens, tenha migrado para uma linha oposta. Que pena, que pena. É um soldado a menos, né? Ou um soldado a mais para o outro lado, né? Eu não estou numa guerra. Não precisa ter guerra. Mas aí eu entrei no chat, na IA da Google, para pesquisar sobre o pai dela, né? E perguntei qual é a orientação política, ideológica do fulano. E aí colocaram lá que ele se denomina um anarquista, ok, direito dele, que nenhum dos lados está certo, também acho que muitas vezes é isso mesmo. Eu só tento escolher o que, na minha opinião ética e moral, acaba sendo o menos ruim para mim e para nós. Mas aí teve uma coisa que deu aquele não, que ele fez declarações bastante únicas. Deve estar certo, né? Deve estar. Eu tô errado, mas ele não tá certo de jeito nenhum. Ele tá indo pra calçada, porra. Enfim, faz parte, nos desentendemos e tudo certo. Vai lá, motoca. Ó o busão, ó o busão. Aí o busão ferrou a gente, né? E aí o que me chateou foi o fato de que ele era completamente contra o lockdown na pandemia. O Estado não tem o direito de proibir as pessoas de saírem. Que pena, hein, cara? Que pena. Eu nunca admirei você artisticamente, não achava que era sensacional o seu som, a sua música. Conheço 3 ou 4. Acho horrível a música que vocês são mais conhecidos. Mas porra, tem que ter muita falta de empatia para se declarar assim contra uma coisa que não é boa, tá? Mas que salvou vidas, que fez com que algumas pessoas, algumas centenas, milhares ou milhões de pessoas não morressem. Falou? Então, é realmente decepcionante a história deste pai e desta filha. Ele já deve estar velhinho, já deve ter seus mais de 70 aí.
Eu tenho quase 60, né? Então também não estou novinho. Não tenho intenção de estar ou de ser novinho. Hoje é o dia dos caminhões zoarem nossa vida, né? Hoje eles estão enchendo o saco, mas eles têm que andar e chegar em algum lugar, né? Então é isso. Primeiro ela, que para mim era um ícone no conceito de boa forma de ajudar a sociedade, educando os jovens de uma forma saudável e simples e prática, educando essa juventude em relação à orientação sexual, orientação até no ponto de vista dela, que ela achava dos relacionamentos. Deixo claro, ela era completamente liberal, mas ela deixava claro que compromisso é importante. Não era um foda-se, não era um sai, faça o que você quiser com quantos você quiser. Quando a pessoa falava para ela que era amor livre e que quem ela se relacionava sabia e concordava e também era amor livre, estava tudo bem. Ela nunca expressou uma opinião negativa para essas pessoas. Mas quando a pessoa falava, eu traí meu namorado com não sei quem, ela chegava a chamar a menina de vaca. Ela brincava, né, nesse sentido, porque quem ligava sabia. Não era um xingo, era uma forma até relativamente carinhosa. E depois ela explicava, poxa, tudo bem, a gente erra, tal, mas aí o que você está falando é que você continuou isso aí durante 3 meses. Aí o que você está falando é que você não falou para ele ou para ela. Ou seja, você realmente não gosta dessa pessoa, você só está usando, você está acomodado e tal. Então era uma coisa muito bacana, muito pelo conceito sexual, que ela dava boa orientação, sempre a orientação de se proteger, sempre a orientação da mulher se valorizar e não se deixar ser usada. E, cara, era muito legal. E aí você descobre que essa pessoa, atualmente, vai numa linha da extrema direita, cara. Que pena, né? Que pena. O que será que ela fala? Eu não tenho interesse em procurar o que ela fala nesse momento, o que ela acha, mas parece, pela postura da declaração que eu vi, que ela tá bonita ainda. Ela deve ter seus mais de 50. Ela deve ser mais velha que eu. Então ela deve ter já uns 60. Não muito mais velha, mas ela tá super bonita. Aliás, me deu a impressão que ela tá mais bonita do que ela era. O pai também não é a coisa mais linda do mundo. Se é que me entende. E ao que parece, ela tem alcance e relevância virtual nesse momento. E que pena, que pena, que pena. Você é a Penélope. Você ajudou jovens a se descobrirem, a se respeitarem, a melhorarem os seus relacionamentos. Às vezes ela atendia gente que queria falar sobre o pai, sobre a mãe, sobre não estar se entendendo e tal, e ela dava bons conselhos, independente de serem bons ou maus. É essa questão da postura de você orientar quem, para chegar a ligar num programa, para pedir um conselho e não poder ter um amigo ou um familiar que possa ajudá-lo nisso. Que bom que ela estava lá. E hoje ele é alguém que está nessa linha. Que pena. E que o pai dela, que nunca foi um primor de talento, mas que fez seu sucesso, tem o seu legado aí no rock brasileiro dos anos 80 e 90, que o pai teve a manha de, durante um período tão triste da nossa vida pessoal e social, tão triste, foi um cara que provavelmente ele ainda pensa assim, foi contra uma medida protetiva para a população. Poxa, que chato, cara. Que chato.
Mas acontece, a gente não vai... existe o Cauê Moura um dia falou isso pra mim. Pra mim não, né? Pra um monte de gente, mas ele me alcançou nisso que ele falou. E não é um ditado dele, né? Ele disse o autor dessa frase: torça para os seus heróis não viverem muito, porque eles podem se transformar em babacas. Não se trata de herói, na minha humilde opinião, não se trata de ser herói, mas se trata de ser referência, né? Referência, né? E a gente está indo para essa linha das pessoas se separarem assim tão distantemente. Alguém que fazia o que essa menina fazia tão bem. A gente fica em dúvida do que pode ter levado essa menina, essa moça, a alterar sua postura completamente. O que será que ela fala sobre os conselhos que ela dava? Porque para estar do outro lado, ela precisa... ela precisa... Como é que eu vou falar? Jogar fora muita, mas muita coisa que ela... Muito conselho que ela... Muita publicação, muita coisa pública da qual ela tinha um legado e tinha ajudado gente. O que será que ela pensa sobre essas coisas que ela falou? É isso aí. Beijo do gordo. Pegar o carro para pegar minha família lá na Cunhada.